de derrotas. O Senhor, Ele usa esses momentos para nos ensinar. Para quem esteve aqui na igreja na quarta-feira, foi o último dia, do nosso jejum e do propósito, não a última quarta-feira, como bem foi dito aqui, nós continuaremos nos reunindo aqui para oração e para estudo da palavra. Não foi surpresa o momento de clamor apresentado aqui pela pastora Thalita. Não foi surpresa porque no final da nossa reunião na quarta-feira, ela falava da parte do Senhor sobre algo que o Senhor desejava instituir e fazer aqui nessa igreja. Algo que o Senhor deseja fazer através de nós, que é nos ativar para que nós sejamos aqueles que irão puxar o clamor, assim como foi iniciado pela pastora aqui. Então, assim como ela teve essa iniciativa diante da igreja e de nos convidar para esse momento de clamor, nós temos essa mesma autoridade da parte de Deus para instituir esse movimento nos nossos lares. Então, ela falava ali sobre o Senhor compartilhando essa autoridade entre nós. Ela usou uma expressão muito interessante na quarta-feira, onde ela falou sobre o Senhor estar purificando mãos, e essa purificação vem da parte dele, o encher de óleo, o encher de unção, vem da parte do Senhor, para nos capacitar, para sermos autoridades nesse clamor. E vem muito de encontro também com o que ela apresentou hoje, com o que a Scarlett trouxe também sobre a palavra de oferta. Realmente, irmãos, eu sei que isso é muito discutido, eu já pude conversar isso com alguns irmãos aqui, mas a minha concepção sobre o que é oferta, a partir da ótica do Novo Testamento, vai muito além do nosso recurso financeiro, como foi bem dito aqui. Vai também da doação do nosso tempo, da doação da nossa comunhão. Então, o ofertante, o dizimista, é aquele que está entregando para o Senhor muito mais do que um recurso financeiro. É aquele que está entregando para o Senhor a sua vida. E toda essa maturidade de entender o que é um recurso para Deus, e toda essa maturidade para entender o que podemos ou fazer ou não diante do Senhor, o que temos autoridade para fazer, ou até quando nós vamos nos colocar num lugar de sermos apenas coadjuvante. Então, a partir do que a pastora Thalita entregou aqui na quarta-feira, o Senhor, Ele tem incomodado meu coração, daí surgiu a mensagem de hoje, tem como título o caráter do Pai, porque eu acho que muitos de nós ainda não fluem no Senhor, muitos de nós ainda se sentem sem autoridade para clamar pelas suas causas e pela sua casa. Muitos de nós ainda vêm aqui para a igreja como meros coadjuvantes, como pessoas que se sentam aqui todo domingo, mas não fazem parte da vida do Senhor. Por quê? O porquê de tudo isso? Porque muitos de nós ainda não se enxergam, ainda não se compreendem como filhos do Senhor. Muitos de nós reconhecem que este Deus é um Senhor soberano que está acima de todas as coisas, mas não o enxergam como Pai e não se enxergam como filho. Você até acredita nas coisas que acontecem aqui, você até acredita nas coisas que os irmãos falam, mas você, de maneira alguma, entende que isso é para você também. E isso vale para aqueles que estão iniciando uma vida no Senhor, e isso vale também para aqueles que têm uma vida de muitos e muitos anos na igreja, e mesmo assim não tomam posse de tudo que podem diante do Senhor. Irmãos, nós vamos ler uma passagem que está aqui em Lucas 15. Inicialmente a gente vai ler do verso 11 até o 19. A parábola do filho pródigo. Essa parábola aqui é muito conhecida, mas eu quero que a gente leia ela hoje com uma ótica diferente, porque é muito comum que ao ler essa parábola a gente tome aqui como personagem principal o filho que está perdido, mas eu quero que os irmãos hoje, nós ao lermos essa passagem, ao eu ler aqui com vocês, eu quero que vocês enxerguem essa história da ótica do Pai. O Pai é quem é o personagem principal aqui nessa história, amém? Então, vamos exercitar isso nesse momento. Lucas 15, a partir do verso 11.
Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. E ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. Até aqui, irmãos. Queria que os irmãos agora fechassem os olhos, abaixem sua cabeça. Pode permanecer sentado. Senhor meu Deus, meu Pai Todo-Poderoso, eu peço a Ti, Pai, que nessa noite o Senhor possa falar com todos nós através dessa mensagem. Que nós, Pai, finalmente possamos, Senhor, ter o nosso entendimento destravado, porque não importa a nossa condição, Senhor, todos nós temos de crescer e nos aprofundar na compreensão de que o Senhor é o nosso Pai, e não dizer isso somente da boca para fora, mas que todos nós possamos, Senhor, sair daqui com a consciência plena de que somos os Teus filhos, Senhor, e temos direitos, Pai. Temos direitos em Ti, Senhor, de todas as coisas que o Senhor já nos deu acesso, Pai. Todas essas coisas, Senhor, estão ao alcance, Senhor, das nossas orações. Basta, Senhor, clamarmos diante de Ti, que nós possamos sair daqui, Senhor, com esse aprendizado, Senhor, cravado em nossos corações e mentes, e que não tenha uma pessoa sequer, Pai, nesse espaço aqui, Senhor, nessa noite, que não saia daqui sem ter essa compreensão, Senhor. Eu peço isso, Pai, que venha sobre nós, Senhor, da parte do Teu Espírito Santo, Senhor. Amém. Primeiro ponto, irmãos, aqui nessa história, que é crítico. Eu não anotei isso em primeiro lugar, mas essa história começa com o fato de que o pai não força esse filho a não ir embora. Esse filho, ele toma ali por decisão própria a escolha de sair, de pedir a parte dele do que ele tem direito e ir embora de casa. E viver uma vida completamente deturpada, completamente perdida. E qual que é o problema disso? Se nós lermos novamente aqui o verso 15, vai dizer assim: Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. O que isso quer dizer? Quando um de nós está fora da cobertura do nosso Pai, quando um de nós está fora da casa do nosso Pai, nós não podemos esperar que o mundo lá fora compreenda ou conheça a nossa identidade. O mundo vai olhar para você e vai falar: o seu lugar é trabalhar com os porcos. O seu lugar é lá na lama, lá na sujeira. Então, fora daqui, eu não falo do espaço, eu falo da cobertura do seu Pai, das asas do Senhor. Fora daqui, não espere ser reconhecido como você deve. Lá fora, as pessoas vão olhar para você e vão falar: o seu lugar é ali na lama com os porcos. Este é o seu lugar. E eu não estou falando de ter um trabalho simples, um trabalho que envolva sujeira, não. Essa é uma compreensão espiritual. Esse é o valor que o mundo vai dar para você. O mundo não conhece a sua identidade. O mundo não sabe de quem você é filho. Satanás conhece essa identidade. Ele sabe que você é filho do Senhor. Então ele vai investir todas as forças dele para que o mundo permaneça sem entender de quem você é filho.
E isso a gente pode olhar para a Bíblia e entender. Olha a história de José. Sofreu um pouco até as pessoas entenderem qual era o lugar dele, não era? Sofreu um pouco. Então isso é o que acontece quando estamos fora da cobertura e da compreensão do nosso Pai. Porque é Ele quem conhece a nossa identidade e é Ele quem vai nos colocar no lugar que nos é devido. Não esperemos de maneira alguma esse reconhecimento do mundo. Eu tenho um trabalho muito legal. Eu tenho um gestor muito legal. Mas eu não posso esperar dele essa compreensão. Eu não posso esperar dele esse cuidado. Muitos de nós podem ter uma relação familiar muito boa, pode ter uma relação no trabalho muito legal, mas não espere nada do que uma compreensão profissional. Sabe, dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, você é um número, você é uma estatística. Isso, no geral, pode ser que você tenha ali alguma relação extraordinária com alguém, mas, no geral, não vai fugir disso. Nós não podemos esperar fora da casa do nosso Pai a compreensão da nossa identidade. E o problema começa aqui também no verso 16, onde vai se dizer: ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, você está fora da casa do seu pai, você está lá na lama junto com os porcos, você começa a se acostumar com aquilo ali. Você começa a querer também se alimentar da mesma lavagem que os porcos se alimentam. E aí, novamente, a gente vai para uma compreensão espiritual do que é dito aqui. Então, você começa a achar normal uma vida de: eu sou mais um aqui nesse lugar, eu sou mais um aqui na vida que eu tenho, então eu vou junto com esse pessoal aqui, eu vou junto com esse rebanho de porcos aqui, esses porquinhos saem aqui desse lugar e eles vão ali para aquele bar, tomar um negocinho. Então, se é isso aqui que a gente está se alimentando junto, eu vou junto, eu sou porco também. Aí você começa a desejar o mesmo alimento, as mesmas alfarrobas, como dizem aqui. E porco se alimenta de lavagem, então você vai começar, se isso é o que tem para mim, é o que sobrou, então eu vou querer me alimentar disso também. Então, ao sair da cobertura da casa, ao sair debaixo das asas do seu pai, é isso que vai acontecer. Primeiro o mundo vai deturpar a sua identidade, e depois você vai se acostumar com isso. Até que chega um momento onde esse homem, onde aqui o filho perdido, ele toma consciência dessa situação. E creio eu que seja pelo impulso do Espírito de reconhecer que não lhe é devido viver daquela maneira, ou por não aguentar mais esse sofrimento. E ele se arrepende, ele reconhece: pequei contra o meu pai, pequei contra o Senhor. Porém, ele, ainda que arrependido, ele permanece com uma compreensão distorcida. Porque o desejo dele para voltar para a casa do pai é voltar como servo. Então, ainda que ele se arrependa, ainda não houve a correção da compreensão que ele tem de si mesmo. Porque ele foi tão fundo nessa vida torta que ele não se enxerga mais como filho. E aí, entre o que eu falei, talvez muitos aqui não se sintam dignos de se aprofundar mais, não se sintam dignos de entrar de cabeça na vida que nos é proposta no Senhor, porque ainda permanecem nisso de não se entenderem como filhos. Você pensa: qualquer cantinho que tiver para mim aí já está valendo. Qualquer cantinho, qualquer coisinha, eu vou no culto, eu vou pegar aquele lugar lá no fundo, eu vou ficar escondidinho. O pastor chamou, fez um clamor aqui, aquilo é uma oração que foi dito ali, pode transformar minha vida, mas eu não vou não, estou com vergonha. Vou ficar aqui escondidinho. Aí vai terminar o culto, o irmão vai entregar uma palavra ali para mim, vai conversar comigo, começar a criar um laço, eu não, vou embora rapidinho. Liberou, o pastor disse o amém, eu já estou lá embaixo na escada. E aí a gente começa a perpetuar essa visão distorcida de nós. Ainda que a gente pense: não, estou aqui, estou na casa.
voltei para casa. Não, porque não adianta nada você voltar para casa sem você compreender que você é filho, sem você compreender que, da mesma maneira que o irmão que está do seu lado está fluindo poderosamente, tem direito daquelas coisas, você também tem esse direito. Amém? Vamos continuar a leitura aqui no verso 20. E aí, ainda sujo de lama, ainda sujo de lavagem dos porcos ali, ainda todo arrebentado, o filho perdido ele decide voltar para casa. Verso 20. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou. Compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e a sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo, porque vamos comer e festejar. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Então, independente da sua posição, independente da sua compreensão, o pai não se esquece de quem você é. Ainda que você se esqueça, ou ainda que você nunca tenha tido esse conhecimento de quem você é, ainda que você nunca tenha tomado posse da sua identidade como filho de Deus, o Senhor sabe quem você é. Desde antes de você nascer, Ele sabe exatamente para o que você foi feito. Ele sabe exatamente quantos fios de cabelo há na sua cabeça. Ele sabe exatamente onde Ele quer te colocar e o que Ele quer fazer através da sua vida. E nessa passagem é dito que o pai, ao prontamente avistar o filho que estava voltando, ele ainda não tinha nem chego em casa. Ele estava no caminho. Esse pai prontamente vai ao encontro do filho, ainda sujo de lavagem, ainda sujo de lama, o abraça e o beija. Então, irmão, se existe alguém aqui hoje que não se sente digno de receber algo do Senhor, é assim que Ele te vê. Você está sujo de lama, você está sujo de lavagem. Ele quer ir ao seu encontro, te abraçar e te beijar. Você não merece menos do que ninguém que está aqui. Você não merece menos do que o pastor. Você não merece menos do que aquele irmão que ora 10 horas por dia. Você não merece menos. E a gente precisa entender isso. Nós precisamos ter essa compreensão, que é dessa maneira que o nosso Pai nos vê. Então todos temos esse acesso. E aí esse filho permanece com aquele discurso de se humilhar, de se rasgar. Eu pequei contra você, meu pai. Eu me arrependo, eu pequei contra ti, eu pequei contra o Senhor. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Enquanto você está falando isso, o seu pai está dizendo: peguem para ele a melhor roupa, peguem para ele um anel, matem um animal gordo, vamos fazer uma festa. Por quê? Quando você está fora da casa do pai, quando você está fora da cobertura das asas dele, você está morto. Essa é a compreensão dele. Meu filho, fora de mim, fora dessa casa, você está morto. Essa é a palavra que é dita aqui. Meu filho estava morto e reviveu. Então, essa é uma compreensão que todos nós temos que ter. Ou você mergulha aqui de verdade, ou você vê o que algumas pessoas estão acessando e você não, e passa a acessar isso, porque essa é a vida verdadeira, ou você permanece morto. Essa é a analogia, essa é a ilustração utilizada por Jesus nessa passagem. Ou você está com o Pai, ou você está morto. Quantos milhões não estão mortos aí fora? Quantos milhões não estão mortos vivendo, entre aspas, lá com os porcos? Quantos milhões? Então é essa compreensão que nós devemos cultivar. Santidade e pureza não são critérios necessários para a gente se aproximar do Senhor. Ele não exige isso para que a gente chegue. O Senhor não pediu de ninguém
para que você se lavasse antes de você chegar aqui. A palavra do Senhor diz: vem como está. Claro que aqui vai haver um processo de limpeza, de restauração, de cura. Mas para que você acesse esse lugar, o Senhor não exige que você já esteja limpo. A palavra do Senhor vai dizer lá em Isaías 6. Vou ler aqui para os irmãos, Isaías 6, do verso 1 ao 8. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. Clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e o templo se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que essa brasa tocou os seus lábios. A sua iniquidade foi tirada e o seu pecado foi perdoado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Santidade e pureza não são critérios para se aproximar do Senhor. Para se aproximar do Senhor, você testemunhará a glória dele e há de reconhecer: eu estou diante de um rei, eu estou diante da majestade, eu estou diante daquele que está acima de todas as coisas, e é aqui que eu vou permanecer. Apenas reconheça a majestade desse e tenha coragem de permanecer diante da glória. Muitos aqui têm a oportunidade de testemunhar a glória, no momento de louvor, no momento de oração, no momento de clamor. O que difere um de outros, alguns: eu quero permanecer nesse lugar, ainda que eu não seja digno. Isaías reconheceu: se eu permanecer aqui nesse lugar, da maneira como eu estou, eu não sei o que vai acontecer comigo. E diante dessa compreensão da sua própria impureza, ele é tocado pela autoridade do Senhor e é purificado. Quando aquela palavra diz: quem subirá ao monte do Senhor, quem irá até o santo lugar? Os de mãos limpas e os de coração puro. Ninguém tem condição por conta própria de purificar as próprias mãos, de purificar o próprio coração. Ninguém pode fazer isso por conta própria. Mas quem receberá a purificação? Os que permanecem. Permaneça diante da glória do Senhor. E Ele, em sua profunda graça e misericórdia, te purificará e te levará cada vez mais perto, cada vez mais perto, cada vez mais perto. Cada vez mais perto, você tendo cada vez mais acesso, cada vez mais autoridade, cada vez mais fluindo nele, cada vez mais aproveitando uma vida plena com esse Pai misericordioso. Então, santidade, como eu falei, santidade e pureza não são os critérios. Não são os critérios para se aproximar. Os que se aproximam são aqueles que testemunham e reconhecem a glória, reconhecem o poder e decidem. Lembra? Existe o poder de decisão, tanto nessa história do filho pródigo, quanto em outras. São os que decidem permanecer. Os que querem: Senhor, eu quero mais disso, eu quero experimentar mais dessa glória e mais desse poder. Então, todos aqui temos esse acesso, mas temos que tomar essa decisão. Ou você permanece morto, isso é muito ruim, porque existem muitos que estão lá fora e estão mortos, mas eu acho que pior ainda é estar aqui dentro morto, porque aqui você está tão perto, às vezes é o levantar de uma mão, às vezes é a coragem para pedir ajuda para alguém, às vezes é a coragem de ter uma conversa. É isso, basta isso para você se aproximar ainda mais, para essa graça, esse poder, essa glória fluir também através da sua vida. E você ser participante de todas essas coisas que nós testemunhamos aqui. Eu lembro de quando eu voltei para a igreja e eu ficava impressionado
Quando alguém vinha orar por mim e aquela pessoa começava a falar coisas da minha vida que eu não tinha falado para ninguém. Eu não conversei, não falei isso nem para ninguém, não falei para minha mãe, não falei para o meu pai. Como é que essa pessoa sabe isso? E aí eu fiquei encasquetado com aquilo. Eu falei, não, Senhor, eu creio que foi da sua parte isso aqui. Estou na igreja, os irmãos estão orando, glória a Deus. E aí, não, Senhor, eu quero fazer parte disso. Eu quero fazer parte desse movimento. Eu quero fazer parte do que o Senhor tem feito. E aí, esse mesmo poder, essa mesma misericórdia, ela passa a fluir através de nós. Não porque nos capacitamos, mas porque decidimos permanecer. Por misericórdia e por graça, esse mesmo poder, esse fluir de dons, esse fluir de graça, ele passa também por nós. Quando nós nos colocamos à disposição para fazer parte disso. Um exemplo disso, e isso acontece quando temos relação com o Pai. Às vezes eu estou em casa no sábado de manhã, um domingo de manhã, não estou trabalhando, meu pai também está de folga. E aí é um dia que eu estou tranquilo aqui, vou assistir alguma coisa, vou jogar um videogame. Aí meu pai chega lá na janela, meu pai está aqui. Ele, e aí, está fazendo o quê? Aí não tem nem como eu falar que eu estou fazendo alguma coisa. Eu não estou fazendo nada, né? Aí ele fala, não, então chega aí. Ou então ele já chega falando, chega aí, preciso da sua ajuda. E aí, geralmente envolve ali segurar uma escada, segurar uma lanterna. Não, vamos ali descascar um negócio, tem que lixar, aí você pinta. E aí, quando eu vou ver, arrumar a telha lá de casa, que teve um dia aí que deu uma ventania e voou. E é isso, é porque eu estava ali disponível. E o meu pai sabia que podia confiar em mim, então é você quem está aqui, meu filho, ainda que você ainda está aprendendo a cuidar de uma casa, você vai casar, então ele faz isso até para me ajudar, então você que está aqui disponível, então vem. E funciona da mesma maneira com o Senhor. Quando nós nos colocamos à disposição, nós vamos ouvir de Deus esse chega aí, ou você está fazendo alguma coisa, eu preciso de você para fazer um negocinho, para me ajudar aqui com uma missão. Então funciona dessa maneira. Funciona dessa maneira, então, como eu falei, como eu tenho batido nessa tecla, não é sobre santidade e purificação para que a gente se achegue, mas quando nós passamos tempo com o nosso Pai, quando nós passamos tempo nessa comunhão, quando passamos tempo com a glória do Senhor, quando passamos tempo contemplando, e aí isso vale tanto aqui na igreja, quando estamos orando no culto, quando estamos orando junto com os irmãos na reunião de oração, quando estamos contemplando na nossa casa, quando você coloca ali um louvor e se ajoelha na sua cama. Esse relacionamento, ele cresce ao passar tempo com o Pai. E você passa a conhecer mais dele. E aí, isso vai de confronto com o problema que o pai tem com o segundo filho. Nessa história, depois do filho que está perdido ali, a gente volta para Lucas 15. Primeiro tem o filho que está perdido, que está fora de casa, mas o filho ele tem um irmão que permanece em casa e também tem alguns conflitos ali. Então a gente volta aqui para Lucas 15, no verso 25. Vai dizer assim, então, Lucas 15, verso 25. Ora, o filho mais velho estava no campo quando voltava. Ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo, e ele informou. O seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai o procurava convencer a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas, quando veio esse seu filho que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se,
porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Acontece com muitos de nós, irmãos, e eu mesmo já cometi esse equívoco várias vezes. Eu confesso aqui no altar diante dos irmãos que quando nós chegamos na vida da igreja, nós começamos a fazer parte, é muito difícil que em algum momento a gente não se coloque numa posição de começar a medir e analisar as pessoas. É muito difícil. Ao santo que nunca fez isso na vida, depois você conta o segredo, mas eu acredito que muitos de nós se colocam nessa posição de achar que somos dignos de medir alguém. Porém, ao fazer isso, esse outro filho, o filho que não saiu de casa, o filho que permaneceu, e nós, quando fazemos isso, mostramos que nós não conhecemos tão bem o nosso pai. Porque aqui no verso 29 ele diz: mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Então, qual é o erro de compreensão desse filho e qual é o nosso erro de conhecimento do nosso pai? Nós ainda achamos que o mérito ainda é um critério esperado pelo Senhor. O mérito de não pecar, o mérito de já ter renunciado a algo. A gente acha que isso ainda é algo a ser levado em conta. Mas a palavra diz que toda a nossa tentativa de justiça própria é como trapo de imundície. Então, toda vez que nós tentamos nos justificar por conta própria, toda vez que nós tentamos apresentar diante do Senhor um argumento para dizer que não, porque eu estou andando na linha aqui, isso não vale nada para o Senhor. Isso não vale de nada, isso não é importante. Mas o caráter do Pai é o caráter de receber a todos. E isso não é um convite para uma vida de libertinagem, não é um convite para uma vida de loucura. Porém, nós temos que compreender que mais importante que andar na linha, entre aspas, é ter um relacionamento com o Pai. E quando desenvolvemos esse relacionamento, quando crescemos em compreensão, aí nós passamos a ter uma santidade, uma pureza diante de Deus saudável. Uma santidade, uma pureza que não vai ser tóxica com os irmãos ao nosso redor, mas algo que vem da limpeza do Senhor. E isso é algo que não vai acontecer de maneira individual, porque algo que nós compartilhamos muito entre os irmãos aqui é que muitas das nossas vitórias de comportamento, muitas das nossas vitórias de correção que o Senhor faz, vem no coletivo, e isso é muito interessante. Geralmente nós compartilhamos, nós desabafamos um com o outro. Eu lembro de um dia que eu estava conversando até com o Guilherme, e acho que estava eu, o Guilherme, e estava com a Gil e eu com a Camille, e a gente até compartilhou, né? Poxa, às vezes a gente fica comentando ali de um irmão ou de outro e fica desabafando ali para a noiva, né? Então, a gente confessou isso um para o outro e não, vamos trabalhar isso, vamos evoluir para que a gente não venha mais realmente ter esse erro de comportamento, esse erro de compreensão. Então, muito das vitórias de santidade, muito dos desenvolvimentos de santidade que nós vamos ter é justamente no coletivo. E isso é muito interessante de observar, porque ao pecar, esse irmão ele peca contra o seu outro irmão. Ele peca por olhar para o seu irmão de uma maneira como o pai não o enxergava. Então, geralmente o Senhor ele trabalha em nós essas vitórias coletivas. E é muito bom, graças a Deus, isso hoje é algo que o Senhor tem trabalhado em todos nós. Então, é muito importante nós não julgarmos alguém baseado numa compreensão que o pai não tem. Como eu falei, isso não é um convite a uma vida de libertinagem. Mas é entender que a prioridade deve ser o relacionamento com o Senhor. E aí, o pai ele apresenta um argumento para esse filho aqui no verso 31, onde ele diz: então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Então, da mesma maneira que o meu pai ele chega lá na janela e fala: vamos, me ajuda aqui, vamos fazer alguma coisa. Da mesma maneira que eu me sinto no direito de: ô pai, eu preciso ir ali em tal lugar, me empresta aí seu
paletó, me empresta aí o seu sapato. Eu vou lá e pego. É meu pai mesmo, eu vou lá. Algumas vezes eu nem avisei, eu só fui lá e peguei. Mas é da compreensão desse relacionamento. O que é do meu pai é meu. Porque nós cultivamos esse tipo de relacionamento, de intimidade, de um conhecer o outro, é que ele tanto sabe que pode contar comigo, como eu tanto sei que eu tenho acesso às coisas dele. E é essa compreensão que faltava para esse filho que permanece, porque ele está ali na casa, servindo há tantos anos, trabalhando há tantos anos, mas ele não sabia que tudo que era do pai também era dele. Ele não sabia que se ele pedisse um bezerro, ou se ele fosse lá e matasse o bezerro, e fizesse o churrasco que ele queria fazer, ele não seria ali julgado, ele não seria fulminado como ele imaginava. Então faltava ele conhecer o próprio pai, para saber as coisas que ele tinha acesso. E aí, eu quero ler uma outra passagem com os irmãos que reforça esse ponto. A passagem aqui da boa parte. Está aqui em Lucas 10, do 38 ao 42. Então, ainda aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, no verso 38, diz assim: Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã, chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, e então se aproximou de Jesus e disse: O Senhor não se importa com o fato da minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Então, o que é importante aqui nessa passagem? Muitos de nós têm se doado muito para a obra do Senhor. Muitos têm se doado de maneira sacrificial para a igreja. Muitos têm feito muitas coisas. Muitos têm crescido nessa entrega. E isso é muito bom e isso é necessário. A palavra do Senhor vai dizer que grande é a colheita, grande é a necessidade e poucos são os trabalhadores. Então, é necessário que nós estejamos disponíveis para trabalhar. Porém, Cristo também estabelece a ordem de prioridade. Ele fala sobre a boa parte, que é o estar aos pés dele, estar aos pés do Senhor, estar aos pés do Pai. Que ainda que façamos muitas coisas, o relacionamento deve vir em primeiro lugar. Muitos se preocupam em servir, em como servir, muitos podem estar inquietos. Eu quero fazer alguma coisa, eu preciso ajudar mais a igreja, eu preciso estar em algum ministério, eu preciso estar mais ativo. É muito bom que você ajude, é muito bom que você tenha esse interesse. Porém, a ordem de prioridade já está estabelecida. O relacionamento deve vir em primeiro lugar. E por que deve vir em primeiro lugar? Porque existem muitos irmãos que desenvolveram com o Senhor um relacionamento que não é saudável, assim como esse filho. Você está ali servindo, fazendo, e não enxerga esse Senhor como Pai, porque você está tão ocupado fazendo tantas coisas, que você não tem tempo para passar um tempo com o seu Pai, conversando com Ele, dando risada, brincando, desabafando, abraçando e sendo abraçado. E aí você começa a ter uma visão errada do seu pai, você começa a ter uma visão errada dos seus irmãos. E você começa a perpetuar esse tipo de comportamento que não é saudável. Muitas pessoas acreditam num Deus que é um Senhor que está no céu. Mas muitos não conseguem enxergar um Pai presente aqui na terra. Muitos não conseguem enxergar um Pai presente que está
um braço, um clamor, um abraço de distância. E eu sei que isso é muito, muito complexo, mas eu tenho que falar para os irmãos porque que isso é muito perigoso. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu que ele não se diz como ateu, mas ele não tem uma concepção clara do que é Deus, e conversando comigo ele falou: eu não acredito que não exista algo superior, eu acredito que existe algo no céu, uma força que decida o destino de todas as coisas. Então, quando nós não temos a compreensão de que Deus também é um Pai presente, nós temos a mesma compreensão do mundo confusa sobre o que é Deus. Se você só enxergar um Senhor distante, num trono distante lá no céu, e não conseguir enxergar um Pai amoroso que também age por você aqui na sua vida, você não tem uma compreensão melhor de Deus do que um ateu ou um semi-ateu. E eu sei que isso é muito complicado, porque muitas pessoas podem não ter um exemplo de paternidade saudável. Muitas pessoas podem não ter tido na sua vida, na sua jornada, um pai presente. Para mim pode ser fácil falar disso, como eu falei, graças ao Senhor, eu tive um pai que foi presente a minha vida toda, que eu pude contar em todos os momentos. Então, por isso, para mim, não é um problema enxergar em Deus a figura de um pai amoroso, porque eu tive um exemplo aqui que me ajudou a compreender. Eu tive um exemplo que me ajudou a compreender que o pai é alguém que está disponível na nossa fragilidade, que um pai é alguém que não espera nada em troca, que é alguém que é compreensivo quando nós não merecemos compreensão, alguém que direciona quando nós não merecemos mais ouvir conselhos. Então eu tinha desde sempre uma imagem muito clara do que é um pai. Então, quando esse conceito foi apresentado para mim, foi muito mais fácil de compreender. Mas eu entendo que para muitos seja mais difícil de entender o conceito de paternidade do Senhor. Porque você não tem um exemplo daqui, você não tem um exemplo da sua vida para compreender o que é uma paternidade saudável e quais são os benefícios de poder contar com o Pai, quais são os direitos que você adquire e quais são os deveres também, como eu comentei. Mas nós temos no Senhor Jesus alguém que restaura todas as coisas em nós, e se você não teve esse exemplo, se você não teve um pai para contar, se você não tem alguém para olhar e entender como Deus também age como um pai, o Senhor Jesus, ele também restaura esse laço. Ele também restaura a nossa visão sobre a paternidade. Em João 6, no verso 36 ao 40, vai dizer assim: porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é essa: que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é todo aquele que vir o Filho e nele crer tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Não precisa abrir, mas acompanhem comigo também aqui em João 14, versículos 6 e 7. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecerem, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e têm visto. Então, se você não teve um exemplo de paternidade saudável, ou se você teve um exemplo, Cristo é aquele que nos leva a um aumento da compreensão de quem é o Pai. E como ele mesmo diz, ele é o único caminho para a compreensão verdadeira desse entendimento. Somente através dele, nós podemos entender como o verdadeiro amor de um pai funciona. Porque Cristo, ele fala em várias oportunidades que ele veio para traduzir, ele veio para fazer a vontade do Pai dele. Ele veio para receber somente aqueles que foram dados a ele pelo Pai. Então, Cristo é a perfeita tradução do amor de Deus por nós.
Então, se nos aproximarmos dele, se buscarmos conhecer a ele, nós também vamos compreender e ter esse laço, esse relacionamento restaurado em nós. Então, como eu disse, para todos aqueles que tiveram dificuldade nesse tipo de relacionamento, que tiveram dificuldade nesse entendimento, e eu sei, eu não sou uma pessoa entendida de psicologia, porém eu sei que relações, na relação entre pai e filha, se isso é complicado desde a infância, isso reflete em vários comportamentos quanto adultos. A Di um dia pode falar melhor para a gente sobre isso, mas eu acredito que isso aconteça. Então, quando você tem essa relação complicada entre pai e filha, isso reflete em muitos comportamentos. Isso reflete, às vezes, de nós chegarmos num lugar e não termos ali uma articulação para estar ali com as pessoas, não nos sentirmos dignos de nos posicionarmos naquele ambiente, de sermos pessoas articuladas, de sermos pessoas que fazem parte. Eu acho que os irmãos viram, não sei quem estava aqui no dia que meu pai teve a primeira oportunidade de falar aqui sobre avisos e ofertas. Então, se hoje eu tenho alguma habilidade que eu vou crescendo, de poder falar em público, de não sentir vergonha, veio muito dele. Desde pequeno eu sempre tive um pai que sempre foi muito bem humorado e bem articulado no meio das pessoas. Então, esse tipo de exemplo também funciona. E para quem tem filhos, irmãos, eu acho que é muito importante reforçar isso, principalmente para quem tem filho pequeno, como isso impacta. Então, nós observamos muito ali o que o nosso pai faz e é muito impactante. Também quanto à definição da fé de uma família, a definição da fé de um lar, estatisticamente é comprovado isso, que a decisão, os posicionamentos de um pai, elas têm muito a dizer ali sobre o andamento da família. E como eu falei, se você não teve esse exemplo saudável, basta olhar para Jesus. Ele é a restauração. Ele é a restauração desse laço. Então, caso você não tenha tido isso no seu desenvolvimento, em Cristo você tem acesso. E, para finalizar, eu queria pedir para o pessoal do louvor, já pode vir subindo. Eu pedi para que eles preparassem um louvor que tem muito a ver com esse momento. E, se possível, eu queria pedir novamente um momento de clamor. Queria pedir para os irmãos, se possível, apagar a luz, que a gente se colocasse de pé. E aos que se sentirem que isso tem a ver com você, que você possa vir aqui à frente para receber essa oração. Eu queria pedir especialmente para o pastor Danilo, para a pastora Thalita também, se puder, para vir aqui e orar pelas pessoas. E eu queria que você viesse aqui à frente, se você tem a necessidade de crescer nessa compreensão do Senhor, de Deus como Pai. Se você ainda não se sente digno de receber alguma coisa, se você ainda não se sente digno de receber algo do Senhor, se você sente ainda essa necessidade de se esconder, ou se o ambiente ainda te intimida, se você ainda não se sente à vontade de pedir ajuda, de clamar, eu peço encarecidamente para você que você venha aqui novamente, irmão, sabe? No clamor, no momento do louvor, ainda que eu fosse responsável pela mensagem, eu vim aqui por coisas que são necessidades minhas e de apresentar essa necessidade diante do Senhor.